Oi, gente, bem-vindos de volta. Meu nome é Nathalie Guerarte, da Calliope Soluções Editoriais, e a gente está aqui hoje para encerrar o ciclo de 5 vídeos sobre todo o processo editorial. Exatamente. Sejam bem-vindos, eu sou a Liciane, da Teia de Histórias, e a ideia desses 5 vídeos, surgiu lá atrás, quando a gente estava pensando, poxa, os autores às vezes escrevem o livro e depois não sabem para onde ir. Então a gente pensou, vamos fazer 5 vídeos que vão desde a edição, que seria o processo inteiro. A gente fez um primeiro vídeo, vocês podem conferir aqui no canal, passando por tudo, passo a passo. Depois a gente falou de leitura crítica, que não passa exatamente pelo processo de produção editorial, acaba acontecendo, é um passo anterior. Depois a gente falou de copydesk, que é a primeira vez ali que o texto é realmente trabalhado ali, um trabalho mais bruto com o texto. Depois, diagramação e capa, todo aquele cuidado com a parte visual para o leitor pegar e pensar, que livrinho lindo, Antes de ele abrir, ele tem que achar que o livrinho é lindo. E agora, nesse último vídeo, a gente vai falar sobre revisão e fechamento, Nath? Sim, a gente está chegando no finzinho do processo e é uma etapa que requer muitos cuidados, é uma etapa que a gente já está, assim, geralmente com o cronograma apertado, correndo atrás, para entregar para o pessoal, porque tem o tempo de gráfica, Porque Exatamente. não é assim, acabei o processo editorial, pronto, o livro está pronto. Não, ele ainda vai para a gráfica, enfim, ainda são vários dias até o livro rodar, enfim. Então, é uma etapa que exige muito cuidado, porque é justamente aquele ajuste fino, Exatamente. Olhando e tudo. Então, vamos começar falando, antes de ir para o fechamento, vamos falar da revisão. O que é essa revisão? O que se espera de um revisor tipográfico? Vamos lá, Alice. Você. Antes disso, queria só comentar que esse vídeo, promovido pela Calliope Soluções Editoriais, em parceria com a Teia de Histórias, patrocínio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Então, a gente entra na revisão. Com muita frequência, o que eu vejo são os autores chegando, às vezes em grupo de Facebook e tudo mais, quero revisar meu livro, quero uma revisão. Eu acho que todo mundo chama tudo de revisão, Nath? Não importa se é cópia, edição, é tudo revisão. É tudo revisão. As pessoas, assim, eu costumo dizer que o processo editorial é uma caixinha preta para quem não é do mercado editorial. As pessoas não sabem o que acontece. E justamente todo esse nosso trabalho de trazer aqui para vocês, para os autores e para as pessoas que têm interesse de entrar no mercado editorial, é abrir essa caixa preta para vocês entenderem que existe realmente um processo por trás. A gente até já falou para vocês no primeiro vídeo sobre a Bíblia, que dá todo o processo aqui, embora a gente tenha algumas coisas que são datadas, que não são mais usadas, mas, assim, continua sendo um livro que dá um panorama muito bom do processo editorial. Então, assim, é importante a gente saber o que acontece. Então, até para o autor, eu quero uma revisão. Geralmente, quando chegam para a gente perguntando isso, eu falo assim, mas espera aí, o seu livro está em que etapa? Eu acabei de escrever, então eu já sei que não é uma revisão, que é um copy. Então, aí eu pego... Ou uma edição de texto, também. Ou uma edição de texto. Você precisa, assim, dessa conversa com o autor para você entender o que ele quer. Será que ele só quer que eu veja acento, crase, pontuação? Exatamente. A diferença, a gente colocando, assim, de um jeito bem simples, óbvio que tem outras camadas aí, A primeira etapa bruta de texto mesmo seria a edição de texto, No nosso primeiro vídeo, a gente falou de edição no sentido de processo editorial. Mas também a gente poderia chamar de edição a edição realmente bruta ali do texto, que é como se faz numa editora tradicional. Chegou o livro, aí você vai falar, olha, tá bom, porém, vamos escrever mais um capítulo, porque aqui eu acho que o salto desse personagem foi muito grande? Ou será que realmente precisa desse coadjuvante? Ou num livro de não-ficção, Será que você explicou bem realmente essa parte? Vamos colocar aqui talvez
o capítulo 2.1, que explica um pouco melhor aquilo que não foi explicado no 2. Então, tudo isso é feito na edição. Aí você pensa, mas eu só posso ter acesso a uma edição se eu estiver numa editora tradicional? Não, você também pode contratar um editor de texto que vai ter esse trabalho com você. E é realmente um trabalho minucioso, de idas e vindas a todo tempo, né? De trocar toda semana ali figurinha, realmente, editor e autor. Exatamente, editor e autor trocando figurinha a todo tempo, até chegar ao que realmente se torna o texto final. Né, Nath? Final. Pois é. Para ir para o copy. Exatamente. E aí a diferença entre a edição e o próprio Copydesk para a revisão, que é o assunto desse vídeo, é justamente que essa troca com o autor já não existe de uma forma tão intensa, porque o texto mesmo já está pronto. Agora é um trabalho de ajuste fino, que vai assim, desde correções que possam ter passado no processo de edição e do Copydesk, mas também até do layout do texto, né, da colocação do texto, a distribuição, eu acho que é a melhor palavra, né? A distribuição do texto na página, se a linha está muito aberta, se está muito fechada, se uma quebra de sílaba foi errada, se alguns elementos da página editorada estão corretos, né, como cabeço. Liciane quer falar o que é cabeço? Que eu acho que muita gente não sabe o que é cabeço. Cabeço essa partezinha que a gente tem aqui em cima, né? Já até peguei, dando um spoilerzinho. Posso pegar num livro pronto. Eu tenho aqui o livro do Emanuel, tem cabeço. Aqui, ó. Estou pegando aqui a minha leitura. Estou lendo Freud. Aqui, cabeço. Pode vir embaixo também, né? Às vezes o número da página vem embaixo e em cima vem o texto. E é muito... Eu já vi aqui também na lateral, assim, deitadinho. Então, assim, tem muita coisa que aí a gente já falou mais sobre isso no vídeo de diagramação, layout e capa. Exatamente. A questão muita gente acha que o revisor está preocupado só com o texto, né? E como o Copydesk é feito no Word e a revisão é a primeira etapa, né, de se olhar o texto já depois da diagramação, o revisor ele não fica atento só ao texto, ele tem que ficar atento a todos esses parâmetros gráficos, porque se ele não olhar, quem é que vai olhar, não é mesmo? Ou ele olha ou ninguém vê. E se ninguém vê, há grandes chances de ter um erro aí no meio do caminho. Exatamente. Vamos aproveitar, Alice, que você está com uma prova de livro aí. Mostra como que é a página editorada com... Então, eu tenho aqui algumas, né? Enfim, isso aqui é uma prova inteira de um livro de economia em que eu trabalhei recentemente. Olha o trombolho. E aí, hoje em dia, a gente, né, com pandemia e tudo mais, tem... por causa de distâncias, né? Todo mundo trabalhando de casa, não dá para cada funcionário de editora ter uma impressora dentro de casa, fora para também não ter esse risco de manuseio de provas para lá e para cá. As editoras têm optado cada vez mais por revisão no PDF. Eu, hoje em dia, praticamente só faço revisão em PDF. Esse aqui foi um livro do ano passado e que, pro checklist, por ser um livro com muitos detalhes, eu optei por imprimir. Porque ainda sou da velha guarda, né? Ainda tem essas coisinhas assim que no PDF eu tenho realmente alguma dificuldade de enxergar tudo. Então, por isso que eu tenho essa prova impressa aqui. Mas, deixa eu pegar uma página completinha. Então, aqui, ó, a gente tem com as marcas de corte, né? Porque esse aqui vai ser o tamanho realmente da página. É legal, né, quando gera o PDF, você imprimir as informações de páginas, né? Tem um botãozinho lá na hora que o diagramador vai fazer o PDF para você. Se ele mandar sem isso, pede para ele mandar com isso. Por quê? Porque se você tem uma página assim que não tem número de páginas, tá vendo? Essa não tem, porque faz parte do projeto gráfico. Aí o que acontece? Caiu tudo no chão. Você não sabe qual que é essa, porque, né, é branca no verso, não tem número de página.
Então, se você... Essa aqui já não tinha, por exemplo, né? Então, eu acabei numerando à mão. Mas é legal ter essas informações de página por isso, porque aqui ele mostra o dia, então às vezes também é bom se você está trabalhando com muitas provas, você ter o dia em que ela foi feita, não me lembro qual é a 1, qual é a 2, porque é sempre bom renumerar, né? Mas isso a gente fala lá no vídeo de diagramação, mas se por acaso o seu diagramador não renumerou, então aqui você consegue ver o dia e a hora, e aqui tem o nome do arquivo e o número da página, né? Isso. E aí é importante o revisor ele olhar essa distribuição do texto na página, ele olhar quais os elementos gráficos que estão na página. Por exemplo, nem todo livro tem cabeço, né? Mas tem então, número de página. Mas tem número de página. Mas assim, alguns livros têm número de página da abertura de capítulo, outros não têm. Então, quando ele dá uma primeira manuseada, ele já vê ali o que tem. Será que esse livro tem sumário? Se tem sumário, ele tem que conferir o sumário. Se o título do sumário está batendo com o título dos capítulos. Porque, assim, são muitos detalhes, como vocês estão vendo nessa série aí de cinco vídeos, e muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Por exemplo, o autor pode ter escolhido um título para o capítulo 3, e aí, de repente, o editor achou melhor um outro título mais atraente, trocou no capítulo, mas no sumário ficou. E aí, se o sumário não for gerado automaticamente, que é uma possibilidade de acontecer... Recomendado, inclusive. Recomendado, inclusive. Mas se não acontecer, porque assim, a gente está lidando com pessoas que têm métodos de trabalho diferentes. Então, assim, se você ficar só confiando que, não, é automático, não preciso. Um dos trabalhos do editor, eu acho que é desconfiar sempre, né? Então, assim... É o principal. Eu acho que E aí, né, vou pensando nesse vídeo de hoje... O revisor e o editor, eu acho que é principal. Preciso saber português? Preciso. Preciso saber regra gramatical? Preciso. Mas isso, muita gente sabe. Agora, eu acho que um bom revisor tem que ter desconfiômetro. Essa é a principal característica de um revisor para mim. E curiosidade também. E curiosidade, porque, por exemplo, se você se depara na etapa de revisão, que o livro já passou pelo editor, já passou pelo copy, já voltou para o editor, já foi validado, já foi para diagramação, aí chega para ele e ele vê uma palavra que ele nunca ouviu na vida. Passei por isso semana passada. Nath, passei por isso semana passada. Sério? E aí eu tenho certeza que Liciane foi ao dicionário, foi ao Volpe, foi procurar que raios de palavra era essa que ela não conhecia. Você não pode partir do princípio, isso aqui tá esquisito, mas o copy já viu, todo mundo já checou, não precisa checar isso. A palavra não existia. Não existia. Foi ao dicionário, ao Volpe, não tinha em lugar nenhum. Assim, joguei no Google, não existia. Pois é. Foi um erro que passou pelas outras pessoas, porque é isso, somos seres humanos, né? Às vezes você leu aquele pedaço com um pouco mais de desatenção, o gato pulou na mesa na hora que você estava lendo e você pulou aquela palavrinha. Acontece. Pois é, alguém te chamou na hora, você pulou uma linha. Enfim, gente, várias coisas acontecem. A gente não está aqui também para passar pano, nem nada, mas a gente está aqui para bater a real, né? Sim. E assim, uma das coisas também que as pessoas falam muito e que eu aprendi a fazer uma pergunta, né, quando eu era editora, que a gente recebia muitos e-mails de leitores assim, esse livro está cheio de erro. O que é erro? O que é erro? Que erro? O que é muito erro? O que é muito erro? Porque a pessoa pode ter achado um acento faltando e falar que é muito erro, ou realmente pode haver, sei lá, vários erros, talvez. Mas, assim, o que é muito erro? Que erro que você detectou? Porque se você falar assim, é muito fácil, né, jogar essa. Né? Então, assim, é importante a gente ter essa consciência. O que passou? É uma palavra que não existe. É uma palavra, sei lá, que foi grafada errada. Enfim, muitas coisas acontecem. E aí, o revisor, que é o último que vai ler realmente o livro do início ao fim, assim, ele é o último que vai ler tudo da etapa editorial. Depois vão vir etapas de verificação. Né? Pode acontecer de um livro vir tão sujo na revisão que
a editora opte por fazer mais uma revisão. Achar assim, não, é prudente fazermos mais uma revisão. Em geral, a gente faz 2 revisões, né? Algumas editoras têm como padrão 3 revisões. Mais de 3 é só realmente se tiver caótico, né, a situação. Mas, assim, pelo menos 2 é o recomendável para todo mundo. Né, Nath? As 2 que eu trabalhei fazia uma só. Sério? Não, uma só. Eu sempre trabalhei com 2 revisões. Eram livros muito grandes, eram livros técnicos. É uma característica diferente do livro literário. Mas aí você faz uma revisão bem completa, né, além das outras, e aí depois são as etapas de verificação, batida de emenda, batida de emenda, batida de emenda, batida de emenda. Não, trabalhando com literatura, os lugares em que eu trabalhei, as editoras tradicionais em que eu trabalhei faziam 2, a maioria, e uma delas fazia 3 revisões. E aí, nesse período de 3 revisões, só 2 eram na diagramada, uma era feita no Word pós-copy. Então, assim, é isso. Como a gente falou, teve aquele primeiro vídeo, né, de edição, porque embora o Emanuel Araújo, né, a gente brinca que é a Bíblia, deu caminho, as editoras atuam de modos diferentes, né? É isso, faço 3 revisões, porém uma no Word. Não, faço 3 revisões na diagramada, faço 2 revisões, faço uma revisão, mas depois uma conferência ali enorme para, né, garantir que realmente não tenha nenhum problema. Então, há algumas diferenças aí de casa editorial para casa editorial. E você, como autor independente, também pode se aconselhar, né? Chegou, você contratou o copy, veio com muita emenda. Há o risco de que a revisão não consiga pegar todos os problemas de ortografia e gramática, porque provavelmente na mexida do copy o texto ficou um pouquinho, né, mais poluído, digamos assim, de erros. Então, talvez o seu livro precise de 2 revisões. O copy entregou o livro, né, o editor entregou o copy, estava super limpinho, falou que você escreve super bem, elogiou e tal. Talvez o seu livro realmente só precise de uma revisão. Para a literatura, eu confesso que, assim, 2 revisões para mim é o mínimo, porque sempre vai passar buraco, sempre vai passar alguma coisinha que não é trabalho do revisor, mas o revisor legal sempre acaba pegando, né? Mesmo que ele não resolva, não dê uma sugestão, ele vai dizer, poxa, lá no início o olho era azul e aqui o olho está verde. Ou então o cara começou com 13 anos, passou um ano na história e agora ele já tem 16. Então, né, o escopo do trabalho do revisor não é apontar essas coisas, mas o revisor acaba, né? A maioria dos profissionais que faz revisão, também faz copy, também faz edição. Então, você está lendo ali, você acaba pegando uma coisa ou outra, né, de coesão e coerência. Embora o trabalho do revisor seja ortografia e gramática. Porque imagina se ele tiver que pegar coesão, coerência, ortografia, né, gramática em geral, cabeça, número de página, linha aberta, linha fechada. Imagina. Ia ser uma loucura, né? Recapitular, não dá. Numa leitura é impossível você pegar tudo. Ou você se preocupa com alguns aspectos, ou você se preocupa com outros, né? Ou você se preocupa com o todo da história, que é o trabalho do copydesk, do editor, ou você se preocupa ali com a vírgula, com a minúcia, que é o trabalho do revisor. E aí, gente, eu acho que vale a pena agora a gente mostrar, Alice, lá no apêndice do... sim. Que são as marcas de revisão, né? A gente chegou a falar isso, eu acho que foi no primeiro vídeo, agora não lembro, né, gente? Tanto vídeo que a gente já gravou, são 5, que quem insere essas emendas depois que o livro foi diagramado é um técnico, é uma pessoa que está lá, que não sabe português, que não sabe gramática, né? Não sabe português. Não sabe português. Não é um especialista nisso. Do tipo, o cara fala o quê, né? Tipo, fala inglês. Não, o cara, ele não tem obrigação de saber as regras gramaticais, deixa eu, né, falar direito, né? Falar um bom português. Ele não conhece. Então, assim, de repente, ele não vai ter conhecimento para saber se aquela vírgula que está parecendo que alguém pediu uma vírgula que está separando sujeito e predicado. Ele não tem essa visão, porque é um trabalho automático. Ele vê a emenda, ele faz a emenda do jeito que ele entendeu.
Então, assim, hoje em dia existe uma vantagem, uma das vantagens da revisão no PDF é que isso fica mais fácil de ser marcado, mas também existe uma forma correta de se marcar. Mas antes de ter essa facilidade, era tudo no papel. Então, para não ficar uma coisa toda rabiscada, né, e para ficar claro, existia uma convenção de símbolos para serem marcados. E aí aqui, né, no apêndice E do Emanuel, está aqui, por exemplo, eu não sei se vai ficar embaçado, dá gente. Dá para ver um pouquinho. Dá para ver? Você tem aqui os símbolos, o que você quer que seja feito, qual é o símbolo, e ele mostra o exemplo. Então, assim, essa tabela aqui mostra o mínimo que o revisor que vai fazer uma revisão no papel. Uma revisão no papel precisa saber quais os símbolos e, logicamente, não só o revisor, mas quem vai inserir as emendas, né? Hoje em dia, as que são mais usadas, eu acho, que são realmente as 3 primeiras aqui, né? Que é a de tirar uma letra, a de substituir uma letra, só de substituir a letra, e essa daqui de cortar a palavra. Não, de baixo também, que é de quando tem uma quebra. Levar para cima. Uma quebra silábica errada, então como é que você marca? Acho que várias. Depois incluir. Juntar. Na próxima página também. Eu acho que todas, gente. Assim, eu acho que quem quer ser um revisor é importante ter acesso. Essa aqui, é super importante, de sobrescrito. Né, se, por exemplo, metro quadrado, então o 2, você não usa o M e o 2 na mesma direção, o 2 sobe, então como é que faz? Porque não adianta você com a sua letra botar um 2 menorzinho, o cara não sabe o tamanho da sua letra, ele não sabe que aquele 2 é menor do que o seu outro 2, então você geralmente bota, né, isso aqui embaixo, são 2 bastõezinhos verticais, aí você já sabe que aí ele sabe que é para subir o 2. Subir, e quando é para descer... Aí coloca, é o contrário. Então, assim, isso tudo foi pensado para ter uma lógica, e depois que você pega isso, a lógica, mesmo que você não lembre de um símbolo, quando você vê, você sabe o que é para fazer. É muito engraçado. Desculpa te interromper. Eu, quando dava aula de revisão num curso, muitos anos atrás, em que não era comum, ninguém fazia revisão em PDF, era só no papel. Então, a primeira aula era isso, né? Mostrar como era feita a revisão no papel. Mostrar os símbolos. Os alunos ficavam desesperados. Eu nunca vou aprender isso. É muito difícil. Mas não, assim, depois de um mês, assim, não precisa nem de um mês, você pega um livro de 400 páginas, no final desse livro você já está craque. Tá craque, pois é. E aí tem outros recursos também. Quando é no papel, você pode usar um marca-texto para deixar a emenda mais clara, qualquer coisa assim. E aí... O que não pode, que eu já vi, é puxar setas para todos os lados da página. Né, Nath? Você já pegou alguma prova assim? Na verdade, a seta... Não, mas aquela pessoa que não bota nunca na direção da emenda. Porque o ideal é você fazer a emenda na direção. Na margem. Se a emenda está aqui, você vai fazer nessa direção. Aí acabou, tudo bem, né? Pô, sei lá, digamos que tenha muitos erros. Aí você realmente vai seguir, né? Você vai ter que fazer em outro lugar. Agora tem gente não, que a primeira puxa uma seta para cá. Aí a segunda puxa uma seta para cá. A terceira puxa uma seta para cá. Aí a daqui vem com uma seta para cá. Não, aí fica muito suja e pode... E assim, o diagramador não tem como, porque imagina, aí ele vai ver essa, aí ele vai ficar assim, meu Deus, qual que eu fiz, qual que eu não fiz? Ele fica confuso. Isso aí tem uma dica que quem me deu foi uma diagramadora que fazia direto trabalho para mim quando eu trabalhei na campus, que ela usava uma marca-texto assim, e aí ela ia fazendo, tipo, fiz essa emenda, ela dava um tiquinho clarinho, só para saber que já fez. Só para saber que já fez, para não pular. E assim, isso diminuiu muito o número de emendas que passavam, sabe, na hora da verificação. E aí a gente entra na fase
Desculpa. Mas aí você tem que pensar também quem vai bater a emenda, né? Porque aí a pessoa que vai bater a emenda tem que ter esse mesmo método, porque senão, na batida, ela também vai ficar muito confusa. Ah, não, essa de seta, não, isso aí é como não fazer, gente. Não façam. A seta, tem até um nome para essa seta. É? Você conhece, não? Não. Eles chamam de avião. O pessoal mais antigo chama de avião. Aí fala assim, não, a gente só usa o avião quando é uma emenda muito grande. Por exemplo, quando, de repente, num livro traduzido, sei lá, teve um salto que ninguém viu antes, e o revisor detectou, aí ele não vai ter espaço para ele escrever naquela margem, então ele puxa um avião. Um avião numa página é uma coisa ok. Agora, se todas as emendas que você for fazer numa página, você usar um avião... Aí o tráfego aéreo vai dar problema. Vai dar problema, né? Vai precisar de um... Como que fala aquela pessoa que coordena os pousos? Sei lá. Que fica no solo lá, sei lá. A torre. Não sei. Enfim, mas aí, gente, depois que essa pessoa, que o revisor viu tudo, checou tudo, esse trabalho ele volta para o editor, que vai validar, tem um trabalho de validação para ver se tudo que ele marcou, se não foi 6 por meia dúzia, mais por porém, e sei lá, a gente... Porque tem algumas emendas que são desnecessárias. E nessa fase do livro, o ideal é mexer o mínimo possível no texto para evitar que a chance de inserir um erro. Porque quanto mais alguém manipula o texto, mais chance de repente, passar uma concordância, uma vírgula errada, ou letra duplicada, enfim, várias coisas que podem acontecer. Digamos, trocou um mais por porém. Às vezes pode ser porque já tinha um monte de mais naquele parágrafo, aí realmente... não, mas é porque eu gosto mais de porém, né? Aí a primeira coisa que a gente fala, né? E aí agora essa parte é mais voltada para quem quer ser revisor. Cara, se você gosta mais de porém, escreve porém no seu livro, né? Se o autor escreveu mais, é porque ele quer mais. Exatamente. E então, aí, tem que ter um bom senso. Vai que o diagramador, na hora de escrever porém, esquece de digitar o acento. Aí olha o trabalho que deu, porque aí gerou uma prova. Digamos, a gente tinha prova 1, que você pediu a emenda. Aí o diagramador vai gerar a prova 2 sem o acento. Aí alguém vai bater, vai ter que passar para o diagramador, vai gerar a prova 3. Você gerou uma prova a mais por causa de um mais que você gosta de porém. Então, assim, tem que realmente... O revisor tem que ser muito criterioso, né, nas emendas dele. Não é trocar, como a Nath disse, né, que a gente brinca, 6 por meia dúzia. São a mesma coisa. Mas também, por outro lado, às vezes é nesse momento que o revisor, como ele está menos preocupado com questões de coesão e coerência, que ele consegue pegar as repetições do texto, que não são, obviamente, propositais, porque às vezes a repetição é proposital, né, Nath? Uma coisa que eu do autor. Exatamente. Então, assim, por isso que tem que ter muito cuidado e tem que ter essa coisa da validação. Eu lembro que eu tinha uma revisora que eu gostava muito, porque ela meio que, quando era caso de repetição, por exemplo, muito mente, né? Repentemente, simplesmente, não sei o quê. O que ela fazia? Quando ela trocava porque parece que é 6 por meia dúzia, ela iluminava. Aí, isso aqui é a ferramenta. Ela marcava ali porque já chamava atenção. Olha só, essa emenda aqui eu estou marcando porque tem muito mente nessa página ou nesse parágrafo. Enfim, eu circulava a lápis. Se você não tem a marca-texto, ou se a editora não gosta e tudo, porque existem, como a gente já disse, cada editora trabalha de um jeito e tem suas manias. Por exemplo, a minha mania é que eu sou a bique preta. E aí o diagramador já sabia... Tem diagramador que não gosta, porque o texto é preto. O texto é preto. Só que a bique preta, por que ficou definido a bique preta? É a que manda. Então, assim, se tiver, o revisor usou vermelho e cortou ou fez alguma outra coisa, ele sabe que quem manda é a preta. Então, não é assim, tipo, estava em vermelho, aí um preto riscou e tudo. Então, mas aí pode ser que seja azul, pode ser que seja rosa, pode ser qualquer cor. Eu tenho aqui várias cores. Quer falar, eu não sei se quem começou a trabalhar já diagramando já revisando em PDF tem essa mania, mas exatamente por causa disso,
canetas coloridas. A gente que trabalhava com revisão, né, da velha guarda, a gente tem caneta de todas as cores. Exatamente por isso, porque algumas editoras... E aí isso é uma coisa legal, né? Se você for trabalhar você como autor independente, for contratar alguém e por um acaso você não consegue lidar com PDF, prefere que seja no papel, é uma coisa que a gente fazia lá atrás. Emenda, tipo, é erro realmente gramatical. Tenho certeza absoluta de que essa emenda é uma vírgula obrigatória. É um acento que faltou. Então, faz com uma cor. Se for sugestão, faz a lápis, porque aí fica mais fácil para apagar, ou com uma caneta de outra cor. Porque aí, na hora de ir olhando, você só vai, às vezes, porque o que é obrigatório tem que ser. Aí você só vai naquela segunda cor ou no lápis, para ir validando isso. Né? Exatamente. É uma alternativa. E aí... E nunca façam revisão a lápis, tá? Apaga, dependendo do manuseio... É ruim para quem vai inserir a emenda. É muito Se a pessoa claro. tiver, muito claro. Se a pessoa tiver que escanear para mandar para o diagramador, a pessoa não vai ver. Então, assim, o lápis ele é usado com muito critério. Sim. Tem que ser um grafite daquele escuro. E quando é uma sugestão. Sim. E tudo. Agora, quando é erro mesmo, tem que ser a caneta. Mas aí eu acho melhor a gente entrar no fechamento, porque o vídeo já está ficando enorme. Antes, né, a gente vai colocar aqui agora um vídeo feito mostrando, né, porque a gente está falando da diagramação no papel, que está cada vez mais se tornando obsoleta. Então, a gente vai mostrar aqui agora como é que é feita a revisão no PDF nos dias de hoje. Então, gente, agora a gente vai mostrar, né, como é uma revisão no PDF. Algumas pessoas ainda relutam, mas é um meio que veio realmente, né, para ficar. Porque você consegue trabalhar com profissionais de outros estados, tem economia de tempo e de dinheiro, né, com o uso de portador para levar e buscar provas. Agiliza muito a vida. As emendas, quando o PDF é bem emendadinho, as emendas ficam muito mais fáceis de serem feitas. A gente vai mostrar aqui para vocês como é. Esse aqui é um livrinho que a gente está trabalhando agora. Então, a primeira coisa a revisão do PDF é feita no Adobe Acrobat, né? Existem outros leitores de PDF que são incríveis, eu até uso alguns deles que são mais levinhos, mas para fazer a revisão, esse aqui é o que conversa com o InDesign, aquele programinha lá, o software de diagramação, de que a gente já falou. Então, realmente, esse aqui que é o ideal. Se o seu PDF, né, abrir e você não estiver visualizando essa linha aqui, né, essa aba com as funções, é porque aqui não está habilitado o comentário, né? Lá no Word, a gente chama a abinha se chama revisão, aqui a aba se chama comentário. Então, às vezes, o seu abre numa aba diferente, né? Editar PDF, ou pode não abrir em nenhuma dessas aqui, né? E aí você vem aqui em comentários. A minha já fica automaticamente nela, né? Já fica habilitada. E aí aqui a gente tem as funções, né? Eu vou mostrar algumas para vocês. As principais, na verdade. Se você quiser fazer um comentário em geral, digamos, aqui não é para usar essa fonte, né, com serifa, é para usar em itálico. Você pode ou colocar um comentário, e aí tá vendo que aqui na lateralzinha abre, e aí coloca inserir fonte em itálico, né? E aí publicar. É uma opção. Outra opção também é você usar esse realce. Então você realça, né? Também vai aparecer aqui na lateralzinha. Inserir fonte em itálico. E aí publica. Então, isso serve também, né, para você marcar itálico, negrito, serve para marcar se você quiser fazer uma sugestão de texto. Então, digamos que aqui, em vez de começou, eu quero só indicar, sugerir
que em vez de começou a seguir, seja melhor iniciou, porque tem um começou logo na linha anterior, né? Então eu posso vir aqui, realçar em amarelo e escrever iniciou. A questão é que se você faz isso, depois alguém, né, o diagramador, a pessoa que está emendando, vai ter que, digamos, o editor aceitou, manteve, então o diagramador vai ter que vir e lá no InDesign escrever iniciou. Então, uma alternativa para isso, né, vou deletar aqui a emenda, é você substituir automaticamente. Aí o botão de substituir é esse, ó. É o 1, 2, 3, 4, quinto. Nota, adicionar nota para substituir texto. Então você troca começou, de novo vai abrir aqui, ó, vocês estão vendo que é substituir texto por iniciou. E você fala, mas aí a pessoa vai achar direto que é uma emenda, em vez de ser uma sugestão. Aí você depois vem e realça, porque aí fica claro, quando você coloca o realce aqui por cima, que é, né, uma sugestão. E você vem aqui e coloca o realce. Ou então, você vem aqui depois e adiciona uma resposta e escreve sugestão. Isso até facilita um pouco, porque depois, quando o editor, né, ou o autor vem aqui do lado, ele consegue dar uma busca pela palavra. Ó, tá vendo aqui, pesquisar por comentários? Uma busca é a do Word, essa busca é a dos comentários. A pessoa pode dar uma busca por sugestão e resolver primeiro todas as sugestões. E aí, em vez de ter que digitar, caso ela cate, ela só vai excluir esse comentário. E o comentário iniciou fica aqui prontinho para que o diagramador possa emendar. Aqui vocês estão vendo, ó, arcos, por exemplo. Eu quero trocar, né? A gente decidiu que os topônimos, né, os logradouros vão entrar todos com a inicial em caixa alta. Em vez de arcos com A baixo, a gente vai usar arcos com A alto. Então você não vai botar um comentário e escrever caixa alta, né, aqui na lateral, porque isso dificulta. Então você já vai trocar esse A por um A em caixa alta, como vocês podem ver aqui. E se eu quiser incluir uma vírgula, digamos que aqui, né, tivesse, não tem, né, porque andou mais alguns quarteirões e parou na esquina, é mesmo tempo verbal, mesmo sujeito, não tem vírgula, mas digamos que tivesse. Eu venho aqui, ó, inserir texto no cursor e incluo uma vírgula. E aí, né, a grande vantagem é essa, quando o editor ou o autor, né, vier, não, peraí, essa vírgula não existe, é só selecionar e deletar. Simples assim, é muito prático. Eu quero deletar. Digamos que em vez de subindo para Santa Teresa, o meu narrador é super descolado e ele fala santa. Faz parte lá do meu narrador falar só santa, porque é assim que todo mundo que mora em Santa Teresa se refere ao bairro. Então você seleciona o Teresa e vem aqui no taxar texto, porque esse automaticamente vai fazer com que o texto seja excluído. E aí, eu não sei se vocês repararam que eu selecionei também o espaço que vem antes. Isso é importantíssimo, por quê? Se eu não deletar também o espaço, quando o diagramador vier emendar, vai ficar santa, esse espaço vai ser mantido e depois vai vir uma vírgula. Então, eu quero que ele delete o espaço também. E essa é a magia de fazer no PDF, porque antes, no papel, né, dependendo da letra, isso não ficava muito claro. E assim a gente pensa, é óbvio que não tem espaço antes da vírgula. Mas às vezes existem outras situações que não são tão óbvias assim. Então a gente nunca pode contar que o que é óbvio para a gente é óbvio para quem está emendando o texto, né? Então isso é muito legal. E se eu quiser colocar uma palavra e um espaço? Digamos aqui, na esquina da Gomes Freire. A Gomes Freire é uma rua, preciso indicar que é uma rua, porque vai que meu leitor não sabe, e eu acho que é muito importante indicar isso. Então, eu vou botar o cursor ou perto do da ou perto do Gomes. Se eu colocar perto do da e incluir um texto, o que eu vou fazer? Eu vou dar o espaço e escrever a palavra rua. Publiquei. Digamos que eu tivesse feito isso perto do Gomes.
né? Encostadinho aqui no Gomes. Eu vou inserir e aí eu vou escrever rua e o espaço fica depois, porque eu preciso que o espaço fique entre rua e Gomes. Eu não vou indicar rua e espaço, porque se eu escrever aqui espaço, o diagramador pode achar que espaço faz parte da emenda. Imagina, vai ficar da rua espaço Gomes Freire, né? Ou se usar aquela marca antiga, né? A de papel, de revisão, que é a gralha. Essa gralha vai entrar no texto. Ou, não, mas eu estou indicando que é assim. Só que quando ele for, o diagramador no InDesign, ele vier e aceitar essa emenda, essa palavra vai entrar junto. E aí ele vai ter que ter o trabalho de deletar na mão, quando na verdade você poderia ter já colocado o espaço aqui bonitinho. Então essas são as principais utilidades, né? Todas as outras você pode usar, mas elas não são exatamente tão importantes. Às vezes você pode decidir, em vez de ter que toda hora, né, que você quer um itálico, por exemplo, você marcar isso aqui, o realce, e ter que ter o trabalho de explicar, você pode combinar previamente. Olha, sempre que a palavra estiver com esse sublinhado, digamos, árvore. Então, sempre que tiver com esse sublinhado, vai ser itálica. Aí você não precisa nem escrever nada aqui do lado, mas aí você deixa essa observaçãozinha na primeira página e reforça no e-mail para o diagramador. Então, se vocês tiverem mais dúvidas de como é feita, né? Se vocês, para que servem as outras funções, qual a utilidade, o que eu faço, fiquei na dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde para vocês. Obrigada. Então, gente, viram? No PDF a gente também tem método, né? É muito comum a pessoa ir lá, tem autor que marca tudo com realce. E aí acaba dificultando a vida do diagramador. É muito mais fácil quando você usa a ferramenta certa, né? Não foi à toa que a Adobe foi lá e criou várias ferramentas. Não foi para enfeite. Ela criou cada ferramentinha exatamente para a gente usar nos momentos certos. E exatamente. Aí, independentemente de ser uma prova no papel ou uma prova revisada no PDF, o checklist tem que ser feito, né? A gente, em geral, revisa tudo, emenda, e aí no final, o revisor já tem, né, como a Nath disse, já tem esse trabalho de conferir, não é que o revisor fique livre de conferir cabeça, conferir sumário, só que ele está ali preocupado realmente com o conteúdo do texto. Então, a gente recomenda sempre que no final, olha, acabou, ou então sobraram pouquinhas emendas, faz o checklist. E aí o que é? Quer dizer, a gente chama de checklist, né? Provavelmente outras pessoas dão outros nomes para isso. O que é o checklist? É aquele pente fino que passa... Como eu vou brincar, né? O pente fino, deixa eu pegar uma página cheia aqui. É o pente fino que não passa muito por aqui, né? Ele vai passando meio que pelas laterais, né, Nath, do texto. Uhum. Por exemplo, esse livro aqui, o título dos capítulos é todo em caixa alta. Então, você vai passar olhando se todos os títulos estão em caixa alta. Os capítulos abrem com capitular. Todos os capítulos estão abrindo com capitular, porque isso aqui é manual, obviamente. O cara faz um clique e transforma numa capitular, né, o diagramador. Mas se ele pular o clique num capítulo, aquele capítulo fica sem capitular. As aberturas de capítulo não têm número de página, né? Todos têm número de página aqui embaixo, cabeço, mas a abertura de capítulo não tem nem cabeço, nem número de página. Então, isso está batendo? Todas as aberturas de capítulo estão sem cabeço e sem número de página? E todas estão com cabeço e número de página? Né? Todas as do miolo? E aí, isso é bom você ir realmente fazendo passo a passo. Eu, inclusive, isso eu faço no PDF, né? Eu faço um por vez, eu não consigo fazer todos ao mesmo tempo. Um por vez, isso que eu ia falar. Porque se você for fazer todos ao mesmo tempo, você vai se perder e vai demorar mais. Então, assim,
quando eu trabalhava em editora, eu saí da última que eu trabalhei em 2014. Eu fazia tudo no papel ainda. Essa fase era sempre no papel. Então, era assim, gente, era a prova de um lado, aí eu ia virando, tipo, olhando primeiro só abertura de capítulo. Então, era abertura de capítulo, pá. Aí depois, capitular. Aí depois, para ver todos, se as páginas estão devidamente numeradas. Então, assim, era um exercício, gente, pra cá, aí pega a prova de novo, volta. E no PDF, aí você vai clicando. É cansativo? É demorado? Mas é necessário? Muito. Sim, sim. E aí tem umas coisinhas, por exemplo, o livro tem nota de rodapé. Você tem que bater se está no lugarzinho certo, né? O número está aqui. Cadê a nota de rodapé na página, né? Tá aqui em cima, então tá certo. Remissão, né? Para quem não sabe o que é remissão. Digamos que no capítulo 1 você fala... no capítulo 9 falaremos sobre tal coisa. Tá lá, começou um assunto, mas vai aprofundar melhor no capítulo 9. Só que no meio do caminho, pode ser que incluíram um capítulo, incluíram um novo 7, o 9 virou 10. Ou pode ser, né, isso eu até vejo mais em tradução, que a remissão é já direto ao número da página, como você vai ver na tabela da página 371. Só que, por um acaso, incluíram um parágrafo, aquele capítulo foi para 372. Então, tudo isso você tem que ir realçando ao longo do processo, né? Revisão 1 vai realçar, revisão 2 vai realçar, se tiver uma 3 vai realçar, porque no final de tudo você tem que ver se a tabela está realmente na 371, ou se não foi cortado um texto, ela foi para 370, ou se resolveram, às vezes, o livro, a abertura de capítulo, né? Ela pode ser... Né, a gente tem a par e a ímpar. Tem livro que a gente vê que a abertura de capítulo fica aqui no verso. Em outros fica sempre nessa. Isso pode ter sido uma decisão posterior, por causa de fechamento de caderno. Isso a gente já falou lá no vídeo de diagramação. Então, se aconteceu isso, às vezes o número da página da prova 1 para a prova 5, né, vai mudar completamente. Então, tudo isso tem que ser conferido no checklist, no fechamento. E aí, lembrando que eu falei lá no vídeo 1, quando a gente estava dando aí uma passada direta, é que esse fim do caminho é uma coisa de conferência. Tipo, passou pela revisão 1, passou pela revisão 2, depois disso, ou 3, quando tiver, depois disso é conferência atrás de conferência, até você checar a última emenda que você pediu. É importante checar, gente, mesmo que seja para colocar um acento no porém. Se essa foi a última emenda do livro, vê se ficou certo, vê se a pessoa não botou um E com acento e esqueceu de apagar o outro, ou se na hora apagou 2 letras por acidente, bateu 2 vezes. Acontece. São coisas que a gente já viu acontecer. Então, esse trabalho de conferência final, que é exaustivo, ele é necessário e ele é o que garante que tudo foi feito de maneira correta, porque acho que Liciane falou nesse primeiro vídeo que quando a gente pega um livro e a gente bate, às vezes, num errinho que ficou, a gente sabe da onde pode ter vindo esse erro, que foi uma emenda que não foi conferida, que na hora de inserir foi inserida errada e ninguém viu que foi inserida errada. Então, assim, gente, confiram até o fim, para quem é editor. E para quem é autor independente, está fazendo isso sozinho, sem a ajuda de ninguém, confira sempre. Sempre. Ó, um exemplinho aqui, por exemplo. Né, tem sempre o título, e aí teve uma quebra. Esse aqui é de outro capítulo. Só que isso o InDesign não reconhece como um espaço, né? Porque acabou a palavra, teve uma quebra forçada para que a outra palavra ficasse embaixo, ele entende que aquilo ali está grudado. Então, olha, o que acontece aqui? Estava grudado. Uhum. Não é só olhar se existe cabeça, é ler. É realmente ler, porque senão ia ficar um livro inteiro com palavras grudadas. É um trabalho super minucioso que quem, né... o InDesign faz tudo automático, mais ou menos. Ele precisa que as pessoas deem os comandos certos
para que toda a maravilhosidade da automação funcione perfeitamente, né, Nath? Sim, sim. E aí, assim, o livro fechou, tá todo lindo, tudo foi conferido e tudo. É a hora de respirar fundo, entregar o livro para o produtor gráfico e esperar ele chegar lindo e maravilhoso para você abrir, dar aquela cheirada, dar aquela folheada. E isso falando de impresso. E aí tem a parte 2. E se eu faço digital, né? Porque aí também tem toda uma conferência. Porque quando você vai fazer o EPUB, né, isso vai passar por um código lá, HTML. Então, por exemplo, eu devia até ter separado aqui. Na lateralzinha, será que todos estão padronizadinhos? Todas as aberturas de capítulo? Porque às vezes, por exemplo, aqui no projeto gráfico é tudo caixa alta. Só que fica a caixa alta na lateralzinha do sumário do PDF, fica meio feinho, né? Então, às vezes, isso é feito na mão, depois lá no código HTML. Será que está feito bonitinho? Estou abrindo aqui o Traumas do Rio, por exemplo. Né? O nosso livrinho aqui da Teia. Eu tenho aqui no Kindle, vou abrir também. Aqui, por exemplo, o título do capítulo é em caixa alta, né? Mas se você vem no sumário do livro, olha como é que fica no sumário. Porque colocar tudo em caixa alta ficaria muito feio, muito pesado. Então, olha, no sumário a gente usa caixa alta e baixa, para ficar uma coisa mais simpatiquinha, né? Isso aqui é feito posteriormente, né, no HTML. Então, né, aí você fez toda a conferência para o impresso, gera o EPUB, né? E aí você começa as conferências do EPUB. Todas as capitulares ficaram no mesmo tamanho, não deu um erro de fonte, porque isso é uma coisa que pode acontecer quando você sai do impresso e vem para o EPUB. Tá bonitinho aqui do lado? Tá certinho? O sumário tá certinho? Então aí começam as imagens que estavam... É um livro com imagens que estavam no impresso, vieram com perfeição pro EPUB? E aí o checklist começa de novo. Tinha, por exemplo, nota de rodapé, né? Que lá no impresso a pessoa vai no olho. Aqui é no clique. Todas as notas. Esse livro acho que aqui, não ó, tinha. tem um aqui, tem. Aqui, ó, tá aqui, olha aqui, achou. ó. Já então, achei aqui, clicou, aí clica. Foi para nota de rodapé, porque nesse caso é nota de final de capítulo, né? Então, tudo isso que a gente conferiu, né? Que a gente falou que tem que ser conferido lá no impresso, depois que gera o EPUB, você tem que conferir tudo de novo. Nossa, que trabalhão, né? É um trabalhão, né, Nath? Sim, é um trabalho incrível, muito recompensador quando o livro fica pronto, quando a gente vê. Cheirosinho na mão, né? Cheiroso na mão, aqui. Ou então lindinho aqui também, né? Eu confesso que hoje em dia, cada vez mais, eu tô lendo aqui e no celular. Acaba que eu leio mais no celular, porque o celular tá sempre com a gente, né? Sim. Mas eu acho que deu para ter nesses 5 vídeos um panorama de todo o trabalho que tem. E assim, gente, eu vou falar para vocês que esses vídeos foram planejados para cada um ter 15 minutos, e vocês estão vendo que tem muito mais do que 15 minutos. Por quê? Porque a gente é tão apaixonada por isso que a gente quer dar todos os detalhes, a gente fica muito empolgado. Então, por mais que a gente planeje antes, a gente acaba trazendo informações e detalhes e contando histórias de coisas que aconteceram num livro que a gente fez e numa editora que a gente trabalhou. Então, assim, é um trabalho muito gratificante, que pouca gente conhece, e que a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa, né, de compartilhar o que a gente faz, né? Sim. Então, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, tô aqui, não sei, poxa, fiquei perdida nesse checklist, na marca de revisão, coloca um comentário aqui no vídeo que a gente responde com todo o prazer do mundo. Ou então entra no nosso Instagram, né, @a_t_histórias, manda uma DM pra gente, ou coloca um comentário, que a gente vai ter todo o prazer em responder, tirar a sua dúvida, orientar nesse processo. E se inscreve aqui no canal, porque a gente já está pensando em mais vídeos, né, para talvez completar essa série.
a gente pensou, quando a gente planejou lá no início, seriam 5, né? Desde o início até o fechamento. Mas e aí entrou, né, depois, peraí, e o que eu faço com o livro depois disso? Como é que eu vendo? Então a gente está fazendo um planejamento de novos vídeos, né? Como é que eu vendo, o que eu faço, enfim, a partir daí. Então se inscrevam aqui no canal para receberem as notificações do que vem por aí. Obrigada, pessoal. Gente, beijo grande. Tchau, tchau.